Olá pessoal, sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter. Estamos na virtude da transcendência. No episódio anterior nós falamos sobre a força da gratidão e no episódio de hoje nós falaremos sobre a força da esperança. Então eu espero que efetivamente vocês assinem o canal, cliquem na sineta de notificações, repassem esse vídeo para pessoas que você deseja o bem, que desejam um bom desenvolvimento, um crescimento, para que a gente possa compartilhar aquilo que é bom. Ok? Fiquem comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Como eu havia dito, hoje nós falaremos sobre a força da esperança, dentro da virtude da transcendência. Quais são as características centrais dessa força? Acreditar que o futuro é algo que pode ser construído, né? E, portanto, essa pessoa espera o melhor do futuro, mas tem um grande detalhe desse aspecto da força da esperança, que é o quê? Essa pessoa ela trabalha, ela entende que ela tem que se movimentar, ela tem que agir para construir e concretizar esse futuro que ela espera que seja positivo. É uma pessoa que tende a ter uma expectativa positiva e otimista. Então, ela carrega essa questão do otimismo, né? Esperar o melhor. Quem quiser pegar um pouco mais de conhecimento e entendimento sobre esses aspectos do otimismo, vai lá, né, para dar uma olhada no curso de Psicologia Positiva, né? Tem uma aula que eu falo especificamente sobre como a pessoa otimista interpreta os acontecimentos, os cenários, e como o pessimista entende tudo isso, quais são os momentos e circunstâncias em que o otimista é bem-vindo e quando que o pensamento pessimista também é bem-vindo, né? Então existem alguns cenários em que o pessimista vai ter lá o seu grau de importância dentro da obra, ok? O que essa força traz de destaque nas pesquisas, né? É uma das 5 forças mais associadas à satisfação na vida e felicidade, tá? Ela tem uma associação muito grande com o aspecto do significado e engajamento, tá? Então se liga que são 2 aspectos, são 2 vertentes, né, do modelo de felicidade e bem-estar estabelecido pelo Seligman na psicologia positiva, que lá naquela sigla do PERMA, né, engajamento, significado, envolve também um aspecto de prazer que está muito associado às emoções, né, positivas, afetos positivos, e ela também é associada à crença de que é possível manter a energia e a motivação para alcançar as metas, né, e que muitos caminhos podem conduzi-lo até elas. Isso acaba se revertendo em um outro aspecto que vai aparecer lá na frente, que é a questão da realização. Então, essa força da esperança, ela acaba sendo uma força bem poderosa, né? Porque ela se movimenta e sustenta 3 elementos, né? E 3 e mais um pouco, porque o prazer, né, também está bem ligado ao aspecto das emoções positivas. Então, assim, ela está muito associada aos elementos do PERMA, né? Onde é que ela se localiza, né? Ela está mais para a questão do intrapessoal, que é uma questão, ou seja, mais interna, e ela está aqui mais para o aspecto cabeça, racional, mas não está tão longe assim do âmbito do coração, né, da emoção, ok? E aí, como de costume, a gente avalia aqui quais são as forças, né, que têm uma correlação mais alta com a força da esperança. Então a gente tem a perseverança, isso é importante, né? Porque às vezes o cenário não é muito positivo, tudo não é assim tão, né, tão claro, né? As coisas não vão acontecer tão rapidamente. Então a perseverança é um aspecto importante, assim como a perspectiva, né? Para poder alimentar uma visão geral, né, do quadro. Você ter uma visão mais sistêmica e holística da coisa. Isso favorece, né? E obviamente você ter o entusiasmo ao longo da jornada daquilo que você tem que trilhar é importante, né? Você ir se retroalimentando com a gratidão das pequenas conquistas diárias ao longo da jornada e fazer as coisas com amor, né? Isso, obviamente, sempre vai ser um grande combustível, um grande diferencial na nossa vida, quando a gente coloca amor naquilo que a gente está fazendo. E aí também, como é de costume, né, lembrar que essa força ela tem aqueles aspectos positivos, aquelas correlações, quando efetivamente ela está no seu ponto de equilíbrio, né? E quais são, né, os extremos da força da esperança? Então, a superutilização da força ela acaba aqui caindo no polianismo, que é aquela síndrome de Poliana, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai funcionar e está tudo bem.
né? Não pode ser assim, né? Isso é equivocado, né? E um outro aspecto é a hiena, né? A vida ao azar, é o desespero. Tudo vai dar errado, não vou conseguir nada. Então, aqui ela acaba se assemelhando muito àqueles aspectos, né, do otimismo extremo e do pessimismo extremo. Tá? Então é importante essa questão do balanço da esperança, né, e você ter esse equilíbrio. Né? Saber que existe lá a possibilidade de você conquistar, de você fazer uma mudança, de alcançar o que deseja, né? Mas isso tem que ser de uma forma equilibrada, para que você não ache também que tudo ao longo da jornada vai dar certo. Então, uma pitadinha aqui de pessimismo, né, ela é bem-vinda na esperança, para que você tenha um pouco de senso de realidade, ok? Um outro aspecto que é importante quando a gente fala da esperança, né, e aqui, como eu falei para vocês, ó, entra um aspecto, né, de correlatos positivos, a realização. Então, o que a realização nos traz, e por isso eu deixei de falar isso nesse momento. Aquele aspecto lá que, né, dentro do conceito da força da esperança, que fala que a pessoa trabalha para concretizar e tornar real aquele futuro que ela enxerga como positivo e possível, né, ele só vai acontecer se a pessoa se movimentar. Então, esperança, tem até um vídeo do Cortella que ele fala sobre isso, né? A esperança não é ficar esperando as coisas, né? Isso é o verbo esperar. Né? Então, a esperança é uma outra questão. Então, a esperança, ela pressupõe ação. Né? Que algumas pessoas, não, que eu espero, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu rezo aqui para que as coisas vão acontecer. Então, rezar tem um elemento importante, poderoso, né? Pelo menos na minha vida tem todo um significado, mas nunca será o suficiente. A gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer a nossa parte. Estudar, trabalhar, cuidar bem da saúde, né? Se alimentar bem e tudo aquilo que está pertinente, né, em relação ao seu objetivo. Então a gente tem que se movimentar. Né? A esperança pressupõe ação. Então você tem fé, você crê, né, numa mudança, no alcance do objetivo e você se movimenta, você trabalha, você agiliza, você age, motivado por essa crença, né, de que você vai conseguir concretizar aquilo, que as coisas vão melhorar. Então essa crença, né, no futuro positivo, ela é uma força motivadora para impelir um indivíduo à ação. Esperança sem ação não vai ter isso aqui. Tá? Um outro aspecto é que ela também trabalha com as questões das relações sociais positivas. Então, um indivíduo que tem essa força, né, como uma força de assinatura, ele acaba tendendo a ter relações sociais positivas. Bem-estar físico e baixos níveis de ansiedade e depressão. Então, as pessoas que têm essa força, né, como uma das suas principais, essas pessoas tendem a ter baixos níveis de ansiedade e depressão. E agora a gente inicia aquele momento que também é tradicional de a gente fazer uma reflexão. A gente passou por talvez uma das eleições mais conturbadas da nossa história em termos de polarização política. E de certa forma eu converso com muitas pessoas e vejo aí um certo nível de descrença, né, de desmotivação. As pessoas estão com uma baixa esperança, né? Foi muito escândalo financeiro, veio pandemia, desemprego, e aí teve essas questões políticas, né? Então acho que é interessante nesse momento a gente fazer uma reflexão sobre esse aspecto da esperança, né? E aí, para você, quais situações ou fatores levam você a ter mais esperança? Pensa aí na sua vida profissional, vida amorosa, pessoal, ou nos acontecimentos, no contexto, né, do nosso país. O que né, leva você a ter mais esperança? É uma notícia boa? É ver uma notícia, uma reportagem onde você verifica lá uma conduta ética por parte de alguém, uma autoridade, uma celebridade ou um anônimo? Né? Tem tantas notícias boas acontecendo todos os dias. Inclusive tem um site lá, o Só Notícias Boas, né? Que eles propagam todas as notícias positivas e vão disseminando isso.
um movimento para tentar equilibrar um pouco essa balança, né? De somente termos notícias, né? E sermos bombardeados por aspectos negativos dos acontecimentos diários, passando a impressão de que tudo está ruim, né? E que o país está ruindo, quando na verdade não é bem isso. Então esse site ele traz aí uma outra leitura, né? Que ajuda a gente a ter um pouco de equilíbrio para enxergar no dia os acontecimentos. Então, quais são as situações e fatores que levam você a ter mais esperança? Né? Para mim é importante, toda vez que eu vejo uma conduta correta das minhas filhas, ou da minha esposa, ou de alguém nas minhas relações de trabalho, né? De alguém alcançando, eu procuro trabalhar muito isso, né? Nas redes sociais, mais no LinkedIn, que o Instagram e o Facebook eu não tenho assim interagido muito por uma questão de tempo, mas o LinkedIn ainda mexo um pouco mais. Então, muitas vezes eu vejo meninas, né, mulheres que alcançaram, superaram desafios, que alcançaram postos de liderança, pessoas que tinham uma vida muito desafiadora e conseguiram se formar e ir para faculdades internacionais. Então, eu busco sempre tirar um tempo, né, para parabenizar essas pessoas, esse esforço. Isso me traz muita esperança, né? Vejo que existem pessoas, né, que estão se movimentando e superando obstáculos, desafios, indo contra a adversidade. Isso é muito positivo, isso me alimenta a minha esperança. E para você, o que alimenta a sua esperança? Que tipo de fatores e situações? Reflita aí. E aí é um momento da gente pensar, né? A gente passou por tempos difíceis, pandemia, com isolamento social, né? Esses índices aí econômicos, de emprego estão bem complexos, né? Muitos escândalos envolvendo corrupção na área política, empresarial. E para você, qual que é o papel da esperança, né? Daquilo que você considera como tempos difíceis? Você perdeu o emprego, né? Teve uma separação aí conjugal, amorosa, a perda de um ente querido, né? Muitas famílias no mundo, não só no Brasil, tiveram que vivenciar esse processo de luto, né? De uma forma muito abrupta. E aí, qual é o papel da esperança para você que teve que vivenciar o momento mais complexo, de desafio? Que isso é uma das certezas de nossa vida, né? Assim como, né, a morte ou o desencarne, é que nós teremos que passar por dificuldades, todo mundo, né? Senão a vida não teria muito sentido a gente vir aqui para baixo para viver numa eterna mordomia e moleza, né? Então, naturalmente, a vida vai ser, né, vai sempre nos trazer desafios, adversidade, para que a gente consiga se superar, nos desenvolvermos de uma forma mais sustentável, mais forte. Então, para você, qual é o papel da esperança nesses tempos difíceis? Para mim é um elemento muito forte que está ligado, no meu caso, ao aspecto espiritual. Então é um elemento importante, que é o que me faz levantar novamente, reacender a chama, pensar que ainda é possível retomar os resultados, pensar que algo está difícil, mas é passageiro, porque eu lembro que em outras situações eu também vivenciei questões difíceis e foram superadas. Às vezes eu vejo uma biografia, um documentário, né? E isso acende lá, dá aquela, né? Vamos lá, aquele gásinho extra, né? Que a gente recebe para dar mais um passo cada dia. As coisas não vão ficar mais leves, serão resolvidas por uma meditação. Mas vai trazer um senso que vale a pena dar mais um passo, e a gente consegue. Então, para mim, tem um papel muito importante o aspecto da esperança nos tempos difíceis. E para você? E aí a questão é, quando ou que tipo de situação faz perder a esperança? Pensa aí na sua vida. E aí já citei alguns exemplos, né? Perda de entes queridos, separação, perda de emprego, enfim.
que pode ter acontecido aí ou ao longo da sua vida, ou situações que você verifica que fazem você perder a esperança? Como é que você se sente? Curioso, minha mãe ainda era viva, né? Tinha um filme que eu assisti com ela, acho que pelo menos umas 10 vezes. Acho que era um dos nossos passatempos, né? Os tempos que nós ficava em casa um pouquinho à tarde, ou nos finais de semana, a gente assistia Coração Valente. Grande filme. E aí tem um momento, né, que lá que o William Wallace, né, estrelado lá pelo Mel Gibson, ele tinha feito um pacto lá com um dos lords, né? E aí no campo de batalha ele acabou sendo traído e ele viu que quem traiu ele foi o cara que apertou a mão dele, que deu a palavra dele, né? E ele estava lutando pela independência da terra do cara, que ele era um dos responsáveis pela terra, um dos nobres, né? E no campo de batalha, quando ele viu que era o cara, você via o esvaziamento, né, da pessoa, o desapontamento, como aquilo tirou completamente o ânimo dele de viver, de lutar. Porque mesmo os inimigos correndo para pegar ele parou, largou, desistiu. Você viu que ele perdeu completamente a esperança no ser humano, né? Ele tinha feito um pacto com o cara, ele estava lutando pela independência da terra do cara, o cara que ia ser o rei daquela terra. E o próprio cara traiu ele. Então ali me veio uma clareza, né, do quanto a gente vai ficar vazio, de quantas coisas vão deixar de ter significado se a gente tiver zero esperança. Zero esperança de que nós teremos um Brasil melhor, de que a gente conseguirá deixar um país melhor para as futuras gerações, com mais responsabilidade social, com mais responsabilidade ambiental, com mais desenvolvimento econômico, com melhores condições de saúde, de transporte, de segurança, uma melhor educação para que as crianças tenham uma competição justa, onde cada um efetivamente, né, galgue os seus quadros, os seus postos de acordo com o seu merecimento, mas tendo desde lá de baixo uma capacidade mais equilibrada em termos de formação. Hoje é uma coisa que nós infelizmente não temos. Existe um gap muito grande entre o que é o ensino, né, na área particular e na área pública. E isso, de uma forma geral, acaba alimentando aí tantas distorções que a gente tem sociais. Então, se tiver esperança zero, pensa aí em você. Seja jovem, ou uma pessoa de meia idade, no meu caso, ou uma pessoa mais velha. Imagine-se com zero esperança de que as coisas ainda possam ser melhores. Como é que você se sente? Imaginando que a corrupção nunca será resolvida, que as pessoas sempre terão uma vida miserável, que a gente sempre vai ter esse mesmo nível de desemprego, onde a gente sempre vai ter essa violência com tráfico, milícia, tomando conta de tudo. Se a gente não tem esperança que essas coisas mudem, para que a gente vai viver? Para que a gente vai trabalhar, estudar, ter filho? O próprio âmbito da gente, né, procurar construir família, ter filho. Se você não tem uma crença, uma esperança de um país, um futuro melhor, por que você vai ter filho? Para relegar seus filhos à desgraça? Uma herança maldita, negativa? Pense como é que seria a sua vida efetivamente sem nenhuma esperança. É natural que a gente esteja em um momento mais complicado, né? E obviamente o nosso ânimo dá aquela diminuída, o entusiasmo, a esperança. Mas é importante lembrar que se nós não tivermos nenhuma esperança, o que sobra? Isso é uma reflexão que eu acho que é importante.
Vamos pensar, né, o que foi a história de Jesus, que não plantar na humanidade a esperança numa vida futura, numa vida espiritual, de que o espírito transcende o corpo, que ele várias vezes dizia, a felicidade não é deste mundo. Ele concedeu ao homem, à humanidade, a esperança do futuro. E isso foi tão forte que essa semente, né, multiplicou pelo globo e existe até hoje. É óbvio que existem tantas outras religiões. No caso, foi apenas uma referência, né, para estar ilustrando esse aspecto de hoje. Mas veja a importância de nós plantarmos a esperança no coração das pessoas. Quão poderoso isso é. Imagine um exército, qual você vai enviar para um campo de batalha, onde as pessoas não têm nenhuma esperança de que eles poderão vencer a batalha. E vencer a batalha não é destruir o inimigo. Às vezes vencer a batalha é proteger sua terra natal, proteger o seu povo, proteger seu país. Quais as chances desses soldados vencerem se eles tiverem zero esperança? Qual será o desempenho desses soldados se eles tiverem zero esperança? Então, essa é a reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil para você, assim como é para mim. Toda vez que eu gravo esses vídeos, eu faço meus processos, sempre vem uma série de insights poderosos que eu procuro usar para a minha vida e posteriormente compartilhar com as pessoas. E aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus.